você? Estamos aqui reunidos em mais um domingo para informar as notícias do setor agropecuário do Oeste Paranaense logo cedo. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, Antoniela, bom dia a todos, bem-vindos à nossa programação. Confira os destaques do Agrofag de hoje. Semana movimentada nas lavouras da região. Nós acompanhamos a colheita do sorgo, cereal que pode ser uma opção de cultura de inverno. Milho safrinha. A evolução da colheita mostra que a expectativa de uma boa produção se confirma. E produtores indicam técnicas de manejo que utilizaram no desenvolvimento da lavoura. Tem também a colheita do trigo outonal em uma área em céu azul, onde o produtor pretende fazer 2 plantios seguidos do mesmo cereal. No estúdio, conversamos com especialistas sobre a possibilidade dos produtores da região realizarem 3 safras no mesmo ano agrícola. Tem dicas para o cultivo de pêssegos. A FAG lança o City Farm, o maior dia de campo promovido por uma instituição de ensino superior no Brasil. Em Cafelândia, pequenos produtores se organizam e criam uma cooperativa para comercializar os produtos. Seja na hora do café ou do chimarrão por aí, continue com a gente. O Agrofag está só começando. Foi lançada na sexta-feira a segunda edição do City Farm, o dia de campo que é realizado na Fazenda Escola do Centro FAG. Empresas ligadas ao agronegócio participaram do evento. Durante a reunião na sala de atos da reitoria, os representantes das empresas acompanharam a apresentação da segunda edição do dia de campo, que vai ser realizado em novembro. O City Farm FAG é o maior evento agropecuário promovido por uma instituição de ensino superior no Brasil. Ele é realizado na Fazenda Escola do Centro FAG. A primeira edição aconteceu em 2019 e reuniu cerca de 1.500 visitantes, que puderam ver de perto as inovações tecnológicas apresentadas por 15 empresas expositoras. O City Farm conta com a participação de professores e acadêmicos dos cursos de agronomia e medicina veterinária. O objetivo é agregar conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. No encontro com os representantes, foi destacado o caráter acadêmico do evento e a parceria com as empresas, no sentido de compartilhar conhecimento com os produtores rurais. Eventos como esse são de extrema importância, tem a possibilidade do agricultor, da comunidade em si, como foi muito bem frisado, os alunos, os egressos, trazer os seus familiares, trazerem para dentro aqui do City Farm, onde que podem estar buscando conhecimento, que a empresa tem de trazer de novidades, trazer para o mercado, para ter esse conhecimento e sem dúvida isso agrega muito, agrega informação, agrega engajamento entre os egressos e também nós, as empresas, poder transmitir essas novas tecnologias para os agricultores em si poderem usar em suas propriedades. Toda empresa ela tem um conteúdo muito grande para ser repassado e multiplicado. Assim como o centro acadêmico gera muita informação técnica, as empresas também têm esse conhecimento, né? Então, juntando as duas parcerias, tanto a comercial técnica quanto o centro universitário, eu acho que tem muita informação legal, importante e que deve ser repassada tanto para aluno quanto para o produtor ou para todo mundo que vier participar desse evento. É com muito orgulho que a gente apresentou hoje o lançamento, né, do City Farm segunda edição, porque é um evento que é diferenciado, né? Quando você agrega o conhecimento científico a todas as propostas de tecnologia e inovação que também o mercado traz, né? Uma sinergia com a academia muito interessante, num formato que o City Farm coloca, que é novo, que é diferente, que só a FAG consegue fazer, né? Ter essa possibilidade de estrutura do campus, com a fazenda conectada, com essas... Então, é realmente diferente. A gente está com muita expectativa e foi super bem recebido, então tenho certeza que vai ser um evento espetacular. Professor Celso, a primeira edição do City Farm FAG aconteceu lá em 2019, mas por conta da pandemia a gente não teve mais esse evento. Agora, nesse fim de ano, a gente vai ter o City Farm novamente, um grande dia de campo e a expectativa é alta, né? É uma grande expectativa. O dia de campo City Farm foi um grande sucesso e esperamos que continue sendo sucesso agora nas futuras apresentações. É um dia de campo especial para os alunos, os acadêmicos, né, de agronomia veterinária, onde ele traz seus convidados, certo? Um momento muito importante, porque ele vai ter um encontro com as empresas de tecnologia, de cultivares que vão estar aí, é aquele conhecimento, né, lado a lado, agricultor, as empresas, o agricultor que é convidado dos acadêmicos e os acadêmicos. Um momento muito bom para se
conhecer o que tem de mais moderno no agronegócio. Há 2 semanas nós mostramos no Agrofag uma lavoura de sorgo, cultura que não é muito comum na nossa região. Foi na fazenda do Paulo Barzotto, aqui em Cascavel. Ele plantou o cereal pela primeira vez e essa semana começou a colher. A nossa equipe voltou até lá para saber como é o processo de colheita do sorgo e como está a produtividade da lavoura. A plantação de sorgo se destaca em meio às lavouras de milho. O tom avermelhado dos grãos, que ficam expostos na cabeceira da planta, dão um colorido especial à paisagem por onde passa a colheitadeira. A máquina tem a mesma regulagem utilizada na colheita da soja. Você usa o mesmo maquinário da colheita da soja. A plataforma da soja, a peneira da soja, a regulagem bem parecida. Regulagem do côncavo também é muito fácil de fazer. Não tem nenhum investimento novo para você colher a cultura. Na propriedade do Paulo foram plantados 24 hectares de sorgo. O grão atingiu o ponto ideal para a colheita após 130 dias. Nenhuma praga ou doença impediu o desenvolvimento. Por isso, a expectativa é de uma boa produção. Está superando a nossa perspectiva. Nós achamos que vai dar em torno de 80 a 90 sacos por hectare. Ou seja, uma produtividade aí acima de 200 sacos por alqueire, né? O que é uma produtividade muito boa. Um dos benefícios do sorgo é a palhada que fica como resíduo após a colheita. Segundo o agricultor, a camada de matéria orgânica que sobra na terra é maior do que a deixada pelo milho. O sorgo é uma cultura que deixa uma matéria orgânica maior do que o milho no solo. Essa cobertura que você está vendo aqui, eu vou segurar ela até 30 dias antes de eu plantar o soja. Aí eu vou fazer a dessecação e vou plantar o soja no limpo com bastante matéria orgânica. Toda essa matéria orgânica aqui vai se transformar em novos micronutrientes depois e macronutrientes para o soja, né? O que é uma grande vantagem. A cultura do sorgo tem ganhado espaço no Brasil. Segundo a Conab, ela ocupa hoje mais de 840 mil hectares. No Paraná, são apenas 7 mil, mas a expectativa é de crescimento da área, por uma série de motivos, como explica a gerente de marketing da empresa Corteva. A gente vê uma grande expansão, principalmente em áreas do norte do Paraná, aquela região do Arenito, né, que a gente vê que tem soja e milho, e são áreas que estão extremamente propensas a estresse hídricos. É uma excelente oportunidade para o sorgo, né? Como eu falei anteriormente, o sorgo exige metade da quantidade de água que a cultura de milho exige numa cultura de safrinha. O assunto agora é o milho safrinha, outra cultura que está sendo colhida na região. Na Fazenda Escola, a expectativa é de uma boa produtividade. Nós conversamos com o professor Jorge Geller, que acompanhou o desenvolvimento da lavoura e fala sobre as técnicas utilizadas. Aqui na Fazenda Escola está se iniciando a colheita do milho, né? E a primeira colheita já está mostrando rendimentos muito bons, né? Compatíveis, né? Com as características do plantio, né? Do bom plantio e da boa condução. A produtividade está sendo bastante alta para o período, né? É um período depois da semeadura dessa segunda safra. O ambiente foi favorável, choveu adequadamente, houve condições de clima também favoráveis para a cultura, pôde acumular aquelas horas de calor desejáveis nessa planta, né? Então, nesse momento, ela está expressando o seu bom rendimento. De início, foi realizada uma semeadura, né? E após a semeadura, verificou-se que o estande, né? Ou seja, as plantas emergidas, está muito satisfatório, está dentro daquele padrão recomendável, entre 60 a 65 mil plantas por hectare, que é o padrão desejável, né? Aqui essa área é uma área de plantio direto, né?
ela é sequencial ao plantio da cultura da soja. Então aqui existia soja, né? Então tão logo se colheu soja, então se realizou o plantio da cultura do milho. É evidente que houve acertos, né, na questão de regulagem da máquina semeadora para que ela distribuísse, né, determinado por volta de 3 plantas, sementes, né, por metro, num espaçamento de 45, né, atingindo esse estande que eu citei há pouco, né? E também foi, claro, realizada a adubação adequada conforme as necessidades da cultura. Há de se salientar que o controle tanto de pragas como doenças, né, ele deve ser acompanhado por um profissional atento, né? Então ocorreu o monitoramento tanto de praga como de doenças, né, semanal. Inicialmente, então, tão logo a planta emergiu, a planta estava com 2 folhas, 3 folhas já expandidas, né, que a gente chama folha verdadeira, já foi realizada a aplicação de inseticidas visando o controle, então, da principal praga hoje do milho, que é a cigarrinha. Houve acompanhamento desde o início e se realizou por volta de 4 aplicações de inseticidas, né? Também intercalou com uma aplicação de um produto biológico, on-farm, produzido aqui na FAG, e também se associou, né, uma questão muito importante, a utilização de uma cultivar tolerante, né? Então, a associação de um controle genético associado com controle biológico e mais controle químico feito nos momentos adequados é que resultou num sucesso do controle de pragas. Cada planta está produzindo uma espiga, né, e uma espiga de qualidade. A gente está vendo que a espiga obtida, né, é de qualidade. Essa cultivar ou esse híbrido apresenta um bom empalhamento, tá? A massa, o peso dos grãos também está satisfatório, né? E provavelmente produzirá até o final, né, assim que terminar a colheita, um rendimento adequado. A gente está esperando acima do normal aqui da região, né? Professor Celso, uma segunda safra de peso, então, essa que a gente está vendo agora, né? Uma segunda safra fantástica, né? Produção esperada de alta qualidade, chuva na época certa, plantio na época certa, genética híbrido para a época certa também. É um sucesso garantido. E agora a gente vai mostrar uma reportagem que eu e o professor Celso produzimos em Sede Alvorada, na propriedade do Adriano Vivian. E teve um motivo que nos levou a ir até lá, né, professor? Ele está aplicando a adubação de cerrado na região oeste do Paraná. Isso mesmo, o Adriano enviou um vídeo pelo WhatsApp falando sobre as técnicas de adubação usadas por ele, que estão trazendo bons resultados. E por isso, a gente foi conferir. Hoje a nossa equipe veio até Sede Alvorada para conversar com um produtor rural que está sempre conosco no programa, o Adriano Vivian. E a gente veio acompanhado do professor Celso para entender como é que está a produtividade agora na colheita da safrinha. Professor Celso, você veio comigo para conhecer como é que são as práticas do Adriano, né? Vamos fazer algumas perguntas para ele aqui, vamos ver o que ele trouxe de novidade aqui para nós, né? Isso mesmo. Adriano, então você mandou um vídeo para a gente na última edição do programa mostrando a evolução da colheita e as expectativas então estão boas. O clima está colaborando também, né? O clima colabora muito bem para essa safrinha, né? Por mais ruim que foi na safra de verão, agora ele colaborou muito, estamos tendo uma excelente produtividade. Essa produtividade que você está tendo, ela é pelas condições, além dessa condição climática que está favorecendo. O que mais você fez para conseguir isso daí? O que a gente observou, já vem observando há 2 anos, é a aplicação de toda a adubação na base. Toda a adubação que a planta precisa para se desenvolver e produzir plenamente, a gente está fazendo na base. A gente usa fazer em farm, na fazenda, uma mistura de adubo. A gente já compra um adubo formulado e mistura com a ureia, no caso, que é o nutriente mais, o nitrogênio é o nutriente mais exportado pela cultura do milho. Então a gente faz toda a adubação na base, porque a gente sabe que nos primeiros 30 dias da planta do milho, ela determina grande parte do seu potencial produtivo. Então nada melhor do que estar todo o adubo disponível já por ocasião do plantio. Mas nesse caso, você vai meio contra a pesquisa, né? Exato. A pesquisa pede uma coisa, você está fazendo outra. E eu gosto dessa pesquisa exploratória do agricultor, né? Depois tem que se confirmar com a pesquisa, né? O que a gente observa
Nós não tivemos problemas com germinação ou com queimar a raiz de planta por causa do adubo, do excesso de nitrogênio. A gente não viu nenhum problema em aplicar todo o nitrogênio na base. A gente teve uma facilidade porque por ocasião do plantio, você já está com todos os equipamentos ali, então você já põe todo o adubo e ali você não perde nada com volatilização. Quando você faz uma adubação de cobertura, nem sempre o clima está ideal, né? Às vezes está seco, você perde muito por evaporação, principalmente o nitrogênio, né? E a gente observou que enterrado junto com a semente a perda é mínima, né? A absorção é máxima, a planta tem tudo à sua disposição ali naquele momento, né? No momento da diferenciação. Então a gente acha que esse sucesso nosso na produtividade, grande parte foi essa adubação nova que contribuiu. E essa experiência está trazendo do Mato Grosso para cá, da região central do Brasil para cá, da terra que você tem lá, do que você faz lá. Do Mato Grosso a gente trouxe carregar mais adubação, por tudo que a planta extrai. Aqui a gente, através de pesquisa da literatura, da bibliografia, a gente viu que as necessidades do milho, né? Então daí a gente fez uma adubação, primeiro através da necessidade e através da exportação. Então colocando toda essa adubação, sem subtrair nada, sem negar nada, né, a planta ali na base. Na verdade, você usou a análise de solo, fez a adubação recomendada, você alterou somente a aplicação do nitrogênio. Exatamente. Esse foi o seu... Exatamente. A gente usou toda a adubação que precisa e alterou só a aplicação do nitrogênio. Às vezes em cobertura, tudo na base. Nessa adubação mais pesada de nitrogênio que você faz, é rentável economicamente? Sim, é rentável. É rentável. A gente fez alguns experimentos com dosagens variadas. Vale a pena botar toda a adubação, vale a pena. Tudo que a planta precisa tem que ser colocado, a produtividade se paga e sobra dinheiro. A genética também contribuiu por esta produtividade, né? Sim, a genética contribuiu bastante. É interessante ressaltar que a genética nos últimos 20 anos, ela evoluiu muito e a adubação, nós usamos as mesmas práticas ainda, né? Então, eu acho que a adubação tem que ser estudada mais, porque as plantas hoje têm um potencial muito grande de produção e o tema da adubação, quantidades, extração, horário de aplicação, né, o momento da aplicação precisa ser mais estudado. E Adriano, em relação a essa prática diferente de adubação, os dados que você espera obter na prática são rentáveis? Como é que vai funcionar? Então, a gente chegou a colher 170 sacos de milho por hectare, né? Comparando com outro talhão que a gente fez adubação convencional, nós tivemos um incremento de 15% de produtividade. Sendo desses 15%, 50% foram custos com o incremento de adubo, né? Porque a gente está fazendo a adubação total que a planta necessita, não aquela adubação subordinada que a gente vem fazendo há anos aqui nas nossas áreas, né? Então vale a pena sim, nós tivemos um incremento de 15%, sendo que apenas a metade é custo com adubo. Adriano, eu sou muito da pesquisa oficial e eu gosto quando o agricultor faz a pesquisa exploratória, né? Então você fez uma pesquisa exploratória, está acreditando nela, a gente acha que é válido, certo? Muito válido, porque o agricultor desperta a curiosidade do pesquisador, né? E, vamos dizer assim, a checagem que deve ser feita agora é realmente fazer um comparativo dessa adubação que você está fazendo, da maneira que você está fazendo com o órgão oficial, né? A minha intenção inicial mesmo, quando eu mandei os vídeos para vocês, era que o órgão oficial pegasse essa ideia e estudasse, né? Porque para nós ela tem uma viabilidade na logística, como o insumo está muito caro agora, as perdas por volatilidade, né? Então ela resolve grandes problemas dentro da fazenda. Então se a pesquisa oficial validar isso, seria muito interessante para nós.
Isso mesmo. Então, se você, produtor rural, também tem alguma dica, se você também está usando alguma nova ideia na sua propriedade, manda pra gente que a gente vai entender mais sobre ela. Vamos com os nossos especialistas, professor Celso, entender como é que funciona a prática dessas suas novas ideias, assim como o Adriano fez. Professor Celso, foi muito boa a conversa que a gente teve com o Adriano, né? Foi ótima. E se você também tem alguma informação sobre a lavoura na sua propriedade ou alguma dúvida, curiosidade, entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp é o 4533213970. O inverno chegou e com ele as frutas típicas da estação. A Isa tem uma dica para quem cultiva pêssegos. Olha só. Bom dia, Antoniello e professor Celso. O pêssego é uma fruta com consumo baixo, mas a sua produção vem crescendo no país. Segundo o IBGE, a cultura do pessegueiro ocupa uma área de mais de 16 mil hectares, com produtividade média em torno de 11 mil quilos por hectare. Após a colheita da safra e conforme a temperatura diminui, o crescimento dos ramos do pessegueiro é paralisado. As folhas caem e a planta entra em dormência. Para a superação da dormência, a planta deve passar por um determinado período de frio, que será responsável pela reativação do seu metabolismo e, consequentemente, irá brotar e florescer. Na nossa região, a frutificação dos pessegueiros normalmente inicia no mês de agosto e estende-se até meados de setembro. Mas esse ano, estamos vendo muitos pessegueiros como esses aqui da Fazenda Escola, em frutificação no mês de julho. Isso se deve às baixas temperaturas ocorridas durante o mês de junho, onde o frio, seguido de calor e chuva, induziram a floração. Por isso, o indicado é que seja realizado a eliminação das flores e dos frutos já formados. Caso os frutos sejam mantidos, não atingirão a maturação, já que as plantas não têm folhas para fotossíntese e produção dos açúcares. Além disso, o florescimento e formação de frutos nesse momento irá diminuir e gastar as reservas nutricionais acumuladas. Esse fato provocará diminuição de frutos e de qualidade durante a safra. No Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é responsável por 60% da produção e o estado de São Paulo é o segundo maior produtor, com 17%. Dessa forma, o período de colheita é de setembro a janeiro, começando antes em São Paulo e terminando aqui no Sul. Assim, a safra no Brasil coincide com a entre-safra nos países que mais produzem pêssego, o que favorece a exportação da fruta brasileira. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e conferir os nossos destaques diários. Nos vemos na próxima semana e até lá! A Fazenda Escola da FAG foi o local escolhido para a realização de um treinamento de perícia agrícola. O objetivo foi a capacitação de novos peritos. O trabalho de um perito envolve muitos desafios, desde fazer uma avaliação da lavoura até comprovar essas evidências para a seguradora. É por isso que a Munhac Soluções Agropecuárias, em parceria com a Fazenda Escola da FAG, realizou nesta semana aulas práticas para instruir os funcionários da empresa e alunos de agronomia sobre perícia rural. Nós fizemos hoje, então, um treinamento voltado para perícia em seguro rural, né? Nós tínhamos aqui alguns alunos e profissionais recém-formados que estavam interessados em conhecer e começar a trabalhar com inspeção de seguro rural. E também alguns profissionais já capacitados que vieram fazer um aperfeiçoamento, né? Nós passamos instruções práticas, instruções teóricas sobre as culturas atuais, que são culturas de inverno, né? O milho safrinha, o trigo, que logo depois vai vir, para poder deixá-los capacitados para fazer as avaliações de seguro, que porventura venham a ter acionamentos aí de sinistros ou inspeções de monitoramento que as seguradoras possam demandar para a gente fazer o serviço a campo. As atividades buscam proporcionar um preparo dos profissionais para que eles saibam utilizar os recursos tecnológicos adequadamente. O que o perito deve ter de material, o que ele deve possuir, quais são os registros que eles devem fazer no campo, quais são as evidências técnicas que ele precisa mostrar e principalmente aperfeiçoar essa parte de avaliação técnica para evidenciar se tudo aquilo que está sendo solicitado realmente pelo agricultor, pelo segurado, foi um fato que ocorreu e demonstrar isso para que a seguradora possa ter a segurança na hora
da indenização ou do reembolso ao segurado. Saiba agora os valores do mercado agrícola. Em Cascavel, o valor da saca da soja encerrou a semana em R$ 173,00. A saca do milho, R$ 78,00 e o trigo, R$ 110,00 a saca. Depois do intervalo, vamos falar sobre a possibilidade do agricultor realizar 3 safras no ano e mostrar que já tem produtor plantando 2 safras de trigo, uma seguida da outra. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Na semana passada, nós acompanhamos um evento técnico realizado pela empresa Precisa. O objetivo foi apresentar um estudo que está sendo feito sobre o plantio do trigo. A ideia é possibilitar aos agricultores o cultivo de 2 safras do cereal no mesmo ano. O estudo da Precisa está sendo realizado nesta fazenda na beira da BR-277, próximo a Céu Azul. Aqui foram plantados 12 hectares de trigo, logo após a colheita da soja. O Tiago é o administrador da fazenda e fala por que fez a opção pelo plantio. A gente queria, digamos, fazer um teste com um trigo outonal, que chama, que é um trigo que se planta no verão. Porque às vezes acontece de a gente não conseguir janela para plantar o milho safrinha. Então seria uma outra alternativa que nós encontramos para tentar fazer, logo após a colheita de soja, plantar trigo e colher esse trigo e plantar trigo novamente. Esse é o nosso objetivo. Então nós fizemos um campo de 5 alqueires para a gente descobrir se realmente dá certo. E como a gente está vendo aqui, realmente dá bem certo. No encontro com agricultores e engenheiros agrônomos, os técnicos da Precisa falaram sobre a variedade de trigo que foi plantada na área experimental. Trata-se de uma cultivar hiperprecoce, com o ciclo mais rápido do mercado, que pode durar entre 90 e 100 dias. O Cláudio é engenheiro agrônomo da Precisa e explica qual foi a proposta apresentada ao produtor. Aqui foi, tão logo ele tirou a cultura de soja, a gente propôs a ele implantar um trigo, uma cultivar com ciclo precoce e agora a ideia é botar uma segunda safra de trigo no inverno, fazendo 2 culturas, para daí depois entrar com soja novamente. E como que vocês chegaram a esse estudo de fazer até 2 safras de trigo, né, nesse período? Isso aí aparece com a evolução que as variedades estão tendo, né, com cada vez mais precoce, então elas passam menos tempo na lavoura e nos permite, então, durante um período do inverno e sem comprometer o verão, de fazer essas 2 safras de inverno. Além da renda proporcionada com a safra extra, outro benefício é não deixar o solo descoberto no período do vazio outonal. Primeiro, a gente enxerga que o solo não deve ficar descoberto. Então, geralmente, o que se faz? Né? Plantar soja, que tem um ciclo que colhe, vamos falar, fevereiro ou março. Aí até maio fica um vazio outonal com o solo exposto e passivo do clima, né? Erosão principalmente e plantas daninhas. Assim a gente consegue botar essa cultura que ocupa esse espaço e ainda o cliente tem a alternativa de fazer uma renda. A questão de controle de plantas daninhas também é muito bom. A gente consegue uma palhada depois, né? Uma matéria orgânica que fica sobre o solo também. É muito interessante para a próxima safra.
E a gente espera que depois de colhido o segundo trigo, plantio de soja também fique excelente também, porque em cima de palhada de trigo é outro plantio, em vez de ser do milho. Com o preço do trigo cada vez mais competitivo no mercado, esse aproveitamento das áreas no vazio outonal chamou a atenção do seu Elci. Ele é produtor rural em Cafelândia e conta que essa é uma solução diferenciada de rentabilidade. Fazer 2 safras por ano fica muito tempo o terreno vazio, sem nada, né? Isso aí dá uma como cobertura e ainda consegue ter umas margens de lucro, né? E eu mesmo já fiz, né? Eu fiz milho e pós-milho fiz trigo, né? Então eles estão inventando aí fazer 2 de trigo esse ano aí. Vamos ver o que acontece, né? Só que a agricultura você não consegue programar muito, né? Vai tudo de clima, de tempo, de chuva. E eu fiz aí 2 anos atrás, deu certo, né? Agora esse ano já não vou conseguir fazer. E eles estão fazendo um outro modelo aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Não custa a gente experimentar, né? É uma alternativa também para o agricultor, para garantir renda, mas também para não deixar a propriedade parada, né? Isso. Ela pode, eu já digo assim, a segunda safra, a terceira safra, se acabar não dando lucro, ela já não dando buva e mato, esses problemas por dessecação e mato resistente, já é uma grande coisa. Ela empatando aí, ficando a terra limpa para plantio de soja, eu já digo, já está no lucro. Nós conferimos a reportagem sobre as 2 safras seguidas de trigo e a gente vai conversar ainda aqui no estúdio sobre outras possibilidades e também a realidade da realização de uma 3ª safra no mesmo ano agrícola. Para isso a gente recebe aqui o Cleverton Galon, que é engenheiro agrônomo e gerente da unidade da Copavel em Céu Azul. Seja bem-vindo, Cleverton. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. É um prazer regressar à FAG. Após 9 anos de formado, fico lisonjeado pela oportunidade, agradeço. Muito bem, a gente também recebe o Cláudio Hensman, que é engenheiro agrônomo da empresa Precisa. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Antoniela, bom dia, professor Celso. É um prazer estar aqui. Muito bem. Cláudio, você acompanhou toda essa evolução, né, da lavoura. A gente viu na reportagem que você e a Precisa, toda a equipe estão trazendo essa realidade para a nossa região. 2 safras seguidas de trigo. O que vocês podem nos trazer? O que vocês estão percebendo dessa evolução na lavoura e o que vocês têm acompanhado em relação a essa sequência de trigo e trigo? A ideia foi propor um desafio, né, ao produtor para ele buscar alternativas para o inverno, né, quando não se conseguir fazer o milho em época preferencial. Os custos estão muito altos, então a ideia é buscar alternativas, né? E aí surgiu essa possibilidade de, usando materiais, vou dizer, modernos, né, recentes, de lançamento, que tem essa característica do ciclo bastante curto e nos permite, então, fazer esse plantio. Então a ideia foi começar a fazer esse plantio em março. Nesse caso a gente fez dia 15 de março, plantio. Foi colhido dia 6 de julho, ontem, então, e já hoje seria implantada uma 2ª safra de trigo para colher, então, em outubro, ainda antes do plantio da soja do próximo verão. Cláudio, além da gente acompanhar todo o processo de evolução da lavoura, né, a gente também viu como é que foi a colheita nessa área. A gente tem imagens. Então, a gente vê aí, né, que a colheita, então, está sendo feita nessa área. A expectativa, então, que vocês indicam é de uma boa evolução aí da colheita, né? Sim. A ideia é ter ter lucratividade com isso, levar alguma alternativa para o cliente que além de uma boa cobertura no solo, de não deixar o solo descoberto, de rotação de ingrediente ativo, né, herbicidas e inseticidas, a gente ter essa cobertura de solo e levar alguma rentabilidade para o produtor, né? Cleverton, nós vimos aí trigo sobre trigo, né? Correto. Na sua área, o que nós estamos tendo, o que você pode informar sobre a 3ª safra? Trigo ou outra cultura em si? A gente está observando uma crescente na questão também de trigo milho 2ª safra, né? Antigamente a gente falava milho safrinha, hoje a gente já pode ser considerado milho 2ª safra, até pelos potenciais que se elevaram bastante. O trigo pós milho safrinha,
já é uma realidade, e isso devido a materiais, começando lá atrás pela questão do soja, materiais, variedades mais rápidas, com potencial elevado, híbridos de milho também com um potencial mais alto, também pensando em super precoces, em hiper precoces, com alto potencial produtivo também, tendo e cabendo o trigo pós esse milho segunda safra, tendo uma janela entre milho e soja que cabe certinho um material igual o Cláudio comentou, o Sena, a outros materiais vindo no mercado, a Biotrigo entrega o Astro, a gente tinha o Sonic esses tempos atrás, Tebio Sonic, o ano que vem está para vir no mercado o Tebio Calibre, que são materiais extremamente rápidos e com um potencial produtivo muito bom e que se ajustam perfeitamente nessa janela pós-milho safrinha. Praticamente, vamos dizer assim, o melhoramento genético, então, vem ajeitando, arrumando esse sistema de plantio de terceira safra, né? Com certeza. Reduzindo o ciclo do material com produtividade. Com certeza, com certeza. O melhoramento genético vem, e eu, comentando com a Antoniela essa questão, o futuro, acredito que tende a ser de materiais mais rápidos e com um teto produtivo maior. Hoje já é uma realidade. Daqui a uns anos nós vamos ter que dobrar a produção de alimentos, certo? Sem aumentar a área. Então a alternativa é o quê? Produzir mais no mesmo espaço que temos hoje. Então a alternativa que temos realmente é soja, milho, safrinha e trigo. O soja, trigo e trigo são opções, existem outras opções, soja, feijão e trigo, enfim, as possibilidades são muitas. As que vêm se adequando até agora, soja, milho e trigo, e soja, trigo e trigo, igual o Cláudio testou ali em Céu Azul. Essa é uma tentativa de fazer essas duas safras seguidas do trigo, e vocês têm percebido que é um tipo de experimento que vocês estão fazendo, mas que precisa prestar atenção na qualidade desse solo daqui para frente também, né, Cláudio? Sem dúvida, tanto na primeira safra tem que tomar uns cuidados, quanto na segunda safra, que vai ser um plantio de trigo sobre trigo, é necessário cuidar uns detalhes que no final fazem toda a diferença. A gente lá tentou, então priorizou numa primeira cultura de trigo a precocidade, e na segunda eu priorizei a parte de sanidade, justamente por ser um plantio em cima da mesma cultura, para a gente ter uma tolerância da cultivar, nos favorecendo e não ficar tão passivo de acontecer alguma frustração nesse sentido. Nós estamos falando de terceira safra. Em termos de rentabilidade para o agricultor, a terceira safra está sendo viável? Dá um retorno realmente? No curto e grosso, vamos dizer assim. Dá. É que nem o Elci Dalgalo falou no VT, mas assim, além de ter benefícios indiretos do controle de planta daninha, no controle de pragas e, enfim, fazer uma rotação de culturas, nesse caso a gente já colheu, esse trigo finalizou, e a gente teve um custo de 27, custo direto, 27 sacos por hectare, tá, de custo direto, e indireto um custo total de 37 sacos, por uma produtividade de 50. Então dá para ver que ele ajuda a pagar seus custos diretos e ajuda a diluir os custos fixos que a propriedade tem, né? Que é funcionário, depreciação de máquina. Então, no contexto, vale a pena, mas tem que cuidar os detalhes, né? Depois, para não sobrar para o agrônomo, né? É verdade. Eu vou continuar com o Cláudio aí, porque é o seguinte, essa prática de você, por exemplo, você está com a gramínea, né? Milho, depois vem outra gramínea, trigo de novo, né? Essa prática de você colocar uma gramínea, uma sucessão assim não é tão recomendável, né? Você pode ter uma degradação física, química do solo, micro-organismo, diferença de nutrientes, né? O que você recomenda para quem faz esse tipo de milho, trigo, que não é uma... É a espécie, bom, trigo é a mesma espécie, milho é espécie diferente, mas são gramíneas, quer dizer,
vai explorar o mesmo sistema, né? Sim. O que você recomenda para esse agricultor que faz dessa safrinha isso para ter a terceira safra, para a próxima terceira safra do ano seguinte? O que você recomenda? A ideia já é quebrar um sistema de monocultivo, sucessões de cultura que se tornou tradicional aqui, que é soja e milho safrinha, soja e milho. Então, em anos que eventualmente não dá para se plantar o milho tão cedo, entraria esse trigo, quebrando então, fazendo uma rotação com o milho do ano anterior. Então, a ideia é quebrar essa palha do milho. Agora, realmente tem que ter cuidado, né? Por isso que a gente já optou por uma cultivar mais rústica, né? Produtiva, mas não priorizando precocidade para a segunda safra, justamente por causa desse fator, professor Celso, que é muito importante ele buscar materiais que é talvez a situação que dê mais retorno econômico, que você não precisa estar gastando com fungicidas, com algum biocida, vou falar dessa maneira, para ter o controle. A própria variedade tem uma tolerância natural àquelas doenças e ela acaba que consiga produzir sem gastar alguma coisa fora do normal, né? Então, talvez a escolha dessa segundo material, uma genética mais tolerante às doenças, seja o caminho para viabilizar a segunda safra. Eu acredito também o seguinte, né? Se você faz milho, trigo, no próximo ano não faça milho, trigo. Essa área que fez milho, trigo, faça uma rotação realmente de cultura para você poder equilibrar esse solo aí, né? Porque gramínea em cima de gramínea, né? Trigo não é uma prática muito recomendável. Agora, a gente sempre costuma dizer o seguinte, o agricultor sempre está na frente da pesquisa, né? Ele corre, né? Então, vamos dizer, pode ser que aí surja pela pesquisa uma maneira alternativa de se fazer esse processo, né? Claro. Então, a pesquisa tem que correr atrás, a pesquisa oficial, né? Exatamente. Até o seu Cida Algalo foi muito feliz quando ele comentou, não é todo ano que a gente vai conseguir, mas se a gente conseguir pelo menos 5 culturas em 2 anos, já é interessante. Eu vou aumentar minha rentabilidade, enfim, vou estar colocando sistemas radiculares diferentes no meu solo, eu vou estar intercalando. Então a gente vai dando uma quebrada nessa questão dessa monocultura, né? Sim. A Copavel também vem trabalhando nesse sentido, né, Cleverton? Sim. Em relação a quando vocês também trouxeram essa ideia no Show Rural de Inverno, aplicando essas diferentes culturas no mesmo ano agrícola, o que você conseguiu perceber desde que vocês começaram até agora, né? Em relação à rentabilidade também. A questão... A propriedade hoje, o Cláudio, quando comentou essa questão, os custos fixos estão muito elevados. Então, eu tenho o custo de financiamento de máquinas, eu tenho o custo com funcionários, enfim, o meu custo fixo é muito alto. Então, quando eu acrescento mais uma cultura, eu estou utilizando dos meus maquinários, eu estou diluindo esses custos fixos, certo? Então, a gente, na nossa pesquisa e nos nossos anos testando, a gente teve uma rentabilidade de em torno de 20% a mais, incluindo uma terceira safra, certo? Esse ganho se dá não só pela questão da colheita de grãos, do grão em si, de trigo, mas o próprio custo de dessecação pré-plantio de soja acaba sendo bem reduzido, certo? Como dizia, foi meu professor de graduação, o professor Eluir, o melhor herbicida é a sombra. E ele foi muito feliz quando ele levou isso para nós, porque realmente plantas, né, fotoblásticas positivas necessitam de luz para a germinação. Então, eu tendo palhada, tendo sombra, eu tenho um controle muito bom de plantas daninhas de difícil controle, que hoje é uma realidade nas nossas propriedades, buva, capim amargoso, que são plantas que estão caras para serem controladas. Todo ano aparece alguma planta também de difícil controle, mais uma planta resistente a glifosato. Então, manejos com pré-emergentes, com culturas, para não deixar essa área em pousio, tem ajudado muito num contexto total da propriedade, né? Então, são vários ganhos que a gente tem, né? Ganhos pequenos, mas que no final se torna uma coisa grande, né?
Nós devemos lembrar também que na terceira safra pode ser outras culturas, não trigo, né? Pode ser painço, pode ser sorgo, pode ser feijão, né? Feijão, feijão, né? Então, quer dizer, aí é uma alternativa para que isso funcione, né? Aí entra, é comum também para quem faz milho verão, aí entra com uma leguminosa, um feijão, e aí depois um trigo de novo. Aí dá gramínea, leguminosa e gramínea. Aí quebra a questão de doença, mantém o solo coberto, rotaciona princípio ativo e é uma terceira safra completamente viável. É que é uma curiosidade muito grande, né? Trigo sobre trigo, né? É, diferente. Mas então a gente percebeu que é uma realidade já poder realizar 3 safras, né? E que o produtor tem que levar em consideração todos esses fatores. Não é só cultivar com um ciclo precoce, mas também depende de intempéries climáticas, né? Depende de tudo como vai acontecer o desenvolvimento da lavoura. Então, responsabilidade nessa hora de realizar essa terceira safra e, claro, acompanhamento sempre de profissionais responsáveis, né? Com certeza. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Estão convidados para retornar quando quiserem, né, professor? Quiser, estamos aqui de portas abertas. Muito bem, pessoal. Obrigado. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para essa semana. No Paraná, a estabilidade continua atuando ao longo do dia hoje. A partir dessa segunda-feira, uma frente fria se aproxima do estado e traz com ela chuvas para as regiões oeste e sudoeste no fim do dia. Mesmo assim, as temperaturas continuam elevadas. Na terça, devido ao encontro de uma massa de ar quente com uma de ar frio, as chuvas também devem ocorrer para boa parte das cidades do estado. A partir de amanhã, portanto, em Cascavel, a chuva pode começar à noite, se intensificar na terça e seguir até a quinta. As temperaturas caem gradativamente nos próximos dias. A mínima é de 7 e a máxima é de 25 graus em Cascavel. Em São Miguel do Iguaçu, as condições são parecidas. Tem precipitação esperada de terça até quinta-feira, dia que pode ter um volume mais acentuado. Os termômetros na cidade variam dos 28 aos 9 graus de mínima esperados para quarta-feira. Já na cidade de Cafelândia, a chuva também deve ocorrer entre terça a quinta-feira, com precipitação esperada um pouco menos intensa. As temperaturas caem no meio da semana e depois voltam a ficar amenas. Mínima de 8 e máxima de 26 graus. No próximo bloco, uma iniciativa de pequenos produtores de Cafelândia para organizar a venda dos produtos acabou se transformando em uma cooperativa, a Café Cooper. E ainda os destaques das redes sociais. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Com o objetivo de apoiar a agricultura familiar e o comércio de produtos coloniais, em 1999 foi criada a Feira do Produtor de Cafelândia. A iniciativa partiu de um grupo de agricultores, Emater e o governo municipal. O projeto deu tão certo que em 2013 a feira se tornou uma cooperativa, a Café Cooper, que hoje conta com quase 100 associados. O espaço se tornou referência na venda de geleias, pães, bolachas, frutas e hortaliças, massas, queijos e embutidos. A facilidade em encontrar produtos fresquinhos é o que atrai tantos clientes. A Cionete faz compras na feirinha 2 vezes por semana. Para ela, além de levar para casa produtos de qualidade,
ajuda a fortalecer a agricultura familiar da região. Eu gosto de vir aqui porque os produtos são fresquinhos, né? E são da região. Eu conheço vários produtores também, né? Tenho família que produz e sempre são fresquinhos de boa qualidade. Daí eu prefiro vir aqui. E o objetivo de comprar aqui é mesmo para apoiar a agricultura familiar? Isso, também. E por ser uns alimentos frescos, né? Que a gente sabe de onde que vem. Com o sistema de cooperativa, são os colaboradores que fazem o trabalho de venda, contagem de estoque e distribuição. Desta forma, os agricultores podem focar ainda mais no cuidado com a produção. A Ivonete é diretora da Café Cooper e ressalta a importância da iniciativa em ter um ambiente que atenda a comunidade em horário comercial e que valorize o pequeno produtor. No início, quando foi feito, realmente ela era uma feira ao ar livre, quando tudo iniciou, né? Mas o pessoal viu que era difícil para o produtor vir e ele mesmo ficar comercializando em vez de ficar produzindo. E daí que surgiu essa ideia de ter esse ponto comercial, onde que o produtor fica no sítio produzindo, só vem o horário de trazer esse produto, né, e que é comercializado pelos funcionários. E é muito bom porque tem uma aceitabilidade muito grande por parte dos clientes do município. No sítio Santa Rita, da família Mesari, em Cafelândia, o seu Santim conta com orgulho dos 40 anos de trabalho no ramo de hortaliças e como a agricultura familiar foi a principal fonte de renda da casa. Ele é um dos idealizadores da feira. Eu sempre produzia verdura e vendia nas casas, assim, sabe? Fazia sacolas e vendia. Depois surgiu essa ideia de nós montar uma feira, e daí quando o da Imater veio convidar, eu digo, deu tão certo que o meu sangue estava dentro das verduras, digamos assim, né? E daí nós fomos indo, se elegemos, fizemos a nossa diretoria, nós em 2, 3, começamos ali o pontapé inicial, e fomos tomando gosto, e hoje estamos contentes com um pouquinho, colhemos, mas vivemos bem com esse pouquinho. A produção de hortaliças ficou entre família. O Neymar é filho do seu Santim e deu continuidade no cultivo da horta. Aqui, ele produz alface crespa e americana, rúcula e a goiaba. Ele conta que a associação na cooperativa é o meio mais viável para a venda e a distribuição dos produtos. Para nós aqui, que somos um pequeno produtor, é muito bom, né? Por causa que a concorrência, assim, para entregar no mercado grande, a gente não tem, condições de plantar, produzir bastante para manter aquela meta ali. E como a cooperativa ali da feira ali tem bastante, agricultor, a gente, que eu falei, escalonado, né? Todo dia cada um entrega, né? Daí mantém todo dia um produto bom ali na feira, né? O resultado do trabalho duro em família é um só: qualidade no produto final. Depois do processo de cultivo e também da colheita, o próximo passo é a entrega dos produtos na cooperativa. O preço dos produtos que são vendidos aqui é determinado pelo próprio produtor. A feira recebe uma porcentagem para auxiliar na manutenção do espaço. O objetivo principal é fazer com que o pequeno produtor rural, tenha um local específico para entregar seus produtos para comercializar, né? Porque antes era feito de porta em porta e isso tomava muito tempo, né, dos produtores. E com o espaço físico que a gente tem, que a gente funciona como comércio, horário comercial, eles chegam, deixam os seus produtos, daí a própria cooperativa tem os funcionários delas que comercializam, entregam, e a gente também faz muita entrega para as merendas escolares. O governo federal anunciou o Plano Safra 2022-2023 com os valores que serão destinados para o financiamento no agronegócio brasileiro. O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, destaca que os recursos aumentaram, mas critica a alta taxa de juros. Reconhecendo que nós tivemos um brutal aumento de custos de sementes, de combustíveis, de fertilizantes, de máquinas, de implementos, de equipamentos, o governo federal aumentou o limite, o valor a ser financiado para a agricultura brasileira. Mais de 340 bilhões de reais serão destinados a financiar agricultores, cooperativas, agroindústrias. O lado ruim é que vem
com aumento de taxa de juros. Todas as linhas tiveram aumento. Pronaf, Agricultura Familiar, teve um crescimento de 1 ponto, 1,5 ponto. O Pronamp, que é médio agricultor, teve um crescimento de custos do juro de 1,5 ponto. E todas as demais linhas destinadas a financiar custeio, investimento e comercialização, para todos os agricultores, inclusive os grandes, tiveram um grande aumento de taxa de juros, de 3, 3,5%, dependendo da linha. Enfim, é um plano bastante realista, porque ele reconhece custos, ele reconhece dificuldades. O Brasil voltou a viver um drama da inflação. Os agricultores também têm a sua inflação forte e, por isso, o lado bom do plano que destinou mais dinheiro. Mais dinheiro a um custo mais elevado, mais dinheiro a taxa livre de juros a ser pactuada entre agricultor e o banco financiador. O lado bom que acaba protegendo mais, como necessário, os mais vulneráveis do campo, que é a nossa agricultura familiar, pelo Pronaf, e os médios agricultores. Esse é o lado bom, mas todos nós teremos para fazer a agricultura custos mais elevados de financiamento. Tomara que haja um fluxo normal de financiamento, não haja interrupção como houve no último Plano Safra e que as coisas possam fluir normalmente, visando continuar esse processo de crescimento da produção de alimentos aqui no Brasil e no Paraná. A fim de planejar os próximos cursos e eventos para 2023, a direção do Sindicato Rural de Cascavel e o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, organizaram um café com as instituições parceiras. Quando o assunto é especialização no setor rural, as equipes do Senar já possuem experiência de longa data. E para que seja possível levar cada vez mais conhecimento aos profissionais das diferentes frentes da agropecuária, as parcerias entre instituições têm sido essenciais. E esse foi um momento para planejar os próximos cursos e aproximar as equipes. E a gente traz os parceiros, porque sem eles nós também não alcançaríamos a grande maioria do produtor rural, da família rural, dos colaboradores. E é muito importante esse momento para que eles tomem conhecimento do que é que o sindicato faz, o que nós somos, o que o Senar tem para oferecer. O produtor rural cada dia mais está precisando se atualizar e informações novas chegam todos os dias. E o Senar, do Sindicato Rural de Cascavel, no caso aqui, faz essa ponte para transferir esse tipo de conhecimento. A Kátia é diretora executiva da Agência de Desenvolvimento do Turismo Riquezas do Oeste e relembra que existem muitas áreas para serem ampliadas com as capacitações voltadas para o setor. Então a gente já vem há 2 anos capacitando esse pessoal, né? Nós já temos várias turmas formadas. E a gente vem dando continuidade cada vez mais, porque a nossa intenção é que esse produtor ele permaneça no campo, que seus filhos permaneçam no campo. Então a gente está dando um plus aí, né, dentro da propriedade. Um evento em Foz do Iguaçu reuniu cerca de 800 pessoas para debater um tema importante, a conservação do solo. Foi o Encontro Mundial do Plantio Direto. Para buscar soluções voltadas ao desenvolvimento tecnológico, social e ambiental do agronegócio, foi realizada a 18ª edição do Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que pela primeira vez teve abrangência mundial. Profissionais ligados à agricultura de diversas regiões do Brasil e de outros países, como Uruguai, Estados Unidos, México e Chile, participaram de palestras, debates e visitas técnicas. Outra atração foi um dia de campo realizado no espaço Dirceu Gassen, a Fazenda Escola de Foz do Iguaçu. Um exemplo das práticas demonstradas ocorreu em uma das estações, que contou com o apoio da Embrapa Soja, onde uma pesquisa sobre o monitoramento da compactação do solo foi feita. O engenheiro agrônomo e professor de agronomia, Ismael Lopes, ajudou na pesquisa. Ele explica que uma trincheira foi preparada a fim de mostrar o comportamento do solo quando submetido à compactação e como ela afeta a qualidade e fertilidade das lavouras, reforçando a importância da ação das raízes que atuam na recuperação do solo. Na última edição do Agrofag, celebramos o 1º ano do programa. Na quarta-feira, reunimos algumas equipes parceiras que nos ajudam a fazer o programa acontecer. O momento descontraído contou com churrasco no Centro de Convivência aqui da FAG.
Bacana de tudo isso que hoje a gente leva conhecimento, leva técnica, leva novidades. O que tem no mercado hoje está no Agrofag. Então é bacana isso que hoje nós já somos referências em novas técnicas dentro do agronegócio. Foi um ano de muitas conquistas, eu acho que é uma conquista muito grande para o curso de agronomia, para a FAG, que é levar o conhecimento à sociedade de maneira geral, né? Um conhecimento com um olhar mais técnico. Isso que eu acho que é um diferencial também. Um ano de muita luta, um ano que a gente aprendeu bastante e muita satisfação. Uma situação nova para mim e um parabéns a toda essa equipe da Agrofag, né, que é esse programa espetacular, um programa para a região oeste, né, importante. Para mim é uma satisfação muito grande, aprendi muito e estou muito contente com essa equipe, com todo esse pessoal aqui e essa confraternização que está ocorrendo agora. Como Copavel, como produtor rural, como cidadão de Cascavel, eu quero aqui deixar minha solidariedade, o meu agradecimento por todo esse trabalho que vocês realizam dentro da Universidade FAG, dentro da KTV e nesse programa que é a alma do oeste do Paraná. Uma data que, sem dúvida, nós nunca imaginávamos chegar nesse patamar que nós chegamos. Então, é porque a notícia dada pelo Agrofag, ela é sempre de primeira mão. Então, eu quero, com certeza, cumprimentar a nossa equipe. São vocês aí, porque realmente o trabalho, quando tem uma equipe séria, uma equipe que veste a camisa, uma equipe que, sem dúvida nenhuma, tem uma responsabilidade por aquilo que faz, não pode dar errado. Então eu quero desde já cumprimentar todos vocês. Acompanhe a cotação do agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 310. O quilo do suíno, R$ 6,97. E o quilo do frango, R$ 5,40. E agora a gente vai conferir os próximos eventos, algumas indicações de curso também e os posts que movimentaram as redes sociais. A gente começa falando desse convite da AREAC, a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, para a feijoada que vai acontecer no dia 16, a partir do meio-dia, que fica lá na rua Paranavaí, no bairro Pacaembu, aqui em Cascavel. Para quem quiser saber mais informações, entre em contato com a AREAC. Eles estão no Instagram e também pelo contato da associação. Já esse é um curso que será promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel, Produção Artesanal de Alimentos, focado na panificação. Será entre os dias 25 e 26 desse mês, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá no pavilhão da Igreja de Juvinópolis. Para quem quiser saber mais informações, ligue desse número aqui, ó, 459-9936-3198 e converse com a Jéssica. Já esse é um curso que a gente já apresentou aqui, mas é bom a gente relembrar, é um curso sobre o programa Mulher Atual, um bate-papo incentivando a participação das mulheres cada vez mais nas atividades do setor rural, que será no dia 19 desse mês, a partir das 9 horas da manhã, na comunidade São Luís. Para saber mais informações, entre em contato com a Marlene, pelo telefone 459-9959-8214. E agora, antes da gente conferir os destaques das redes sociais, eu quero deixar um recado. Na semana passada eu desejei parabéns para o meu pai, que estava de aniversário, mas nessa semana quem comemorou foi a minha mãe. Então, já quero te desejar os parabéns, mãe. Tudo de bom, que Deus abençoe muito o seu ano. E a gente ainda continua falando de aniversário, porque a celebração do nosso primeiro ano continua, né, professor? Lá no Instagram a gente também celebrou, junto com os acadêmicos de agronomia, com alguns parceiros do nosso programa também. Muita gente participou com a gente lá no nosso Insta e marcou junto dessa figurinha que celebra o primeiro ano do nosso programa no ar. E é com esses vídeos então que a gente encerra o Agrofag deste domingo. Eu vejo o senhor na semana que vem, professor Celso. Até mais. Até mais, até semana que vem. Um ótimo domingo a todos, pessoal.